essa é uma vista anterior do tronco cefálico, que nós podemos observar agora de forma bastante precisa a relação dos três componentes do tronco sem a presença do cérebro. Então nós observamos aqui o bulbo localizado caudalmente, a ponte na posição intermediária e o mesencéfalo na posição mais superior. O bulbo, ele se continua com a medula tem uma posição caudal e a porção mais baixa do bulbo é muito semelhante à porção mais alta da medula. Inclusive os sulcos medulares se continuam com os sulcos bulbares. Um exemplo é a fissura mediana anterior, o outro exemplo, o sulco lateral anterior, que se mantém presentes a nível bulbar baixo. A fissura mediana anterior vai até a transição ponto-bulbar. Uma série de acidentes chamam a atenção na vista anterior do tronco cefálico. No caso do bulbo, o primeiro acidente que chama a atenção é essa elevação localizada lateral à fissura mediana anterior bulbar, conhecida como pirâmide. Ela é formada por um tracto motor descendente chamado de tracto córtico-espinhal. Esse tracto, na transição bulbo-medular, ele cruza, as suas fibras cruzam de um lado para o outro, forma uma decussação conhecida como decussação das pirâmides, que interrompe a fissura mediana anterior na transição bulbo-medular. Como observação, toda essa região anterior do tronco cefálico, da pirâmide até o mesencéfalo, está relacionada a fibras motoras, e eu vou mostrar daqui a pouco esses tractos descendentes dissecados. Na região mais lateral à pirâmide, nós encontramos um outro acidente, que é a oliva, bem característica, essa estrutura arredondada, ovalada, que corresponde a um grupo nuclear importante chamado de complexo olivar inferior. O sulco lateral anterior do bulbo, quando chega na região olivar, ele se divide num ramo pré e num ramo pós-olivar, limitando a estrutura da oliva. O bulbo está limitado superiormente, está limitado com a ponte através do sulco bulbo pontino, um sulco bem evidente. Nós observamos bem na linha média uma pequena cavidade que separa as estruturas lateralizadas. Nessa região, um pouquinho acima, já começam as fibras transversais da ponte que se dirigem à região do cerebelo. Essas fibras de sentido transversal, fibras transversais pontinas, são fibras também motoras que vão ser processadas na estrutura cortical cerebelar, e esse conjunto de fibras conflui para formar uma estrutura conhecida como braço da ponte ou pedúnculo cerebelar médio. O limite entre o pedúnculo cerebelar médio e a base da ponte é a emergência do nervo par craniano trigêmeo. Esse nervo par, trigêmeo maior dos nervos pares cranianos, essa emergência é bem característica e é visível na maior parte das peças anatômicas. Na região alta da ponte, ela vai se limitar com o mesencéfalo. Alguns autores chamam isso aqui de sulco ponto mesencefálico, outros autores não consideram isso como um sulco. Na verdade, a estrutura mesencefálica é bem diferente da estrutura pontino, dando para perceber claramente a diferença entre um e o outro. O que chama atenção inicialmente são duas elevações conhecidas como pedúnculos cerebrais. Esses pedúnculos também são formados por fibras motoras descendentes, e entre eles nós observamos uma pequena cavidade chamada de fossa interpeduncular. Logo acima, nós já temos presença de estruturas pertencentes ao cérebro, mais especificamente as estruturas do diencéfalo, do hipotálamo. São essas estruturas o corpo mamilar, o tubo ecinério e o quiasma óptico. Esse conjunto faz parte, portanto, de estruturas diencefálicas e não pertence ao tronco.